Então, esse é um apêndice da aula 10 do curso FF253, Introdução à Mecânica Quântica. A aula 10, o nome dela é Partícula Livre. Então, nesse apêndice eu vou falar da matemática da partícula livre, a transformada de Fourier. Essa aula não pretende ser uma aula estritamente matemática, rigorosa a respeito de série de Fourier e transformada de Fourier, mas sim falar desses conceitos matemáticos no contexto da mecânica quântica. Bom, temos para a partícula livre um problema a ser resolvido. Qual problema é esse? A energia ela é contínua e dada por essa conexão, né, com o comprimento de onda. Então nós temos, enfim, infinitas possibilidades de solução, só que acontece é que todas elas são completamente delocalizadas, né? Em mecânica quântica, no entanto, a gente tem que ter uma condição para esse estado, é que ele seja normalizado, com isso a gente possa ter conexão com a probabilidade. Então, a integral de menos infinito a mais infinito de psi complexo de x vezes psi de x dx tem que dar 1. Nenhuma dessas funções de maneira isolada ela tem essa propriedade. Então, será que a matemática pode nos ajudar? E a resposta é que sim. E esse apêndice tem como objetivo a gente estudar de maneira mais direta essa matemática. Então, para lidar com esse problema, a gente vai recorrer ao trabalho de um dos mais brilhantes matemáticos, chamado Jean-Baptiste Joseph Fourier. Então, o Fourier ele propôs, né, a chamada transformada de Fourier, que no fundo é a resposta para o nosso problema da representação da partícula livre na mecânica quântica. Só que antes de chegar na transformada de Fourier, eu vou falar da chamada série de Fourier. Então a gente começa com a série, depois eu vou chegar na transformada de Fourier, que é o que nos interessa para a partícula livre. Também a série é usada em mecânica quântica, por exemplo, quando a gente tem potenciais periódicos e a solução para a densidade de probabilidade seja periódica. Mas vamos em frente. Então, a ideia da série de Fourier é o seguinte: é uma série trigonométrica e ela é usada para representar funções infinitas complexas. Complexas aqui no sentido que não são tão triviais, assim como essa função aqui que tem um certo período, né, construído dessa forma a partir dessa estrela, é uma função periódica. E o que a série de Fourier faz é representar essa função aqui, um tanto quanto complicada, mas periódica, em termos, né, de uma série trigonométrica de funções mais simples, que são os senos e os cossenos, que são gerados aqui por essa animação muito bonita. Então, essa é a ideia de pegar uma função periódica e transformá-la numa série a partir de senos e cossenos. Então, a pergunta que se apresenta é como essa série ela descreve as funções periódicas. Né? Vamos pensar, supõe uma função periódica, uma função de um ângulo em radianos, uma função periódica, eu vou escrever dessa forma. Né? Passando um período total, ela vai valer a mesma coisa. Então, f de θ vai ser igual a f de θ mais 2π. Então, representando agora esse ângulo num diagrama, θ, ok? A periodicidade quer dizer que quando nós retornarmos, né, ao mesmo ângulo, dando uma volta completa na circunferência, o valor da função vai ser o mesmo. Então ela vai ter essa periodicidade. Então, dando uma volta completa, a função tem o mesmo valor. Né? F de θ é igual a f de θ mais 2π. Então Fourier
mostra que essa função ela pode ser decomposta, quer dizer, qualquer função periódica, né, ela pode ser decomposta em senos e cossenos, na chamada série de Fourier. Então, o que é essa série de Fourier? Ele diz o seguinte, ó, f de θ é igual a meio de A0, né, uma forma de escrever assim, uma constante inicial, e nós temos uma soma de cossenos, então soma de m igual a 1 a infinito, a m é um dado coeficiente, que vai depender da função, né? Cosseno de m θ, mais uma série também de m igual a 1 até infinito, de um outro coeficiente bm, seno de m θ. Então, essa é a série de Fourier. Né? Então, essa função periódica pode ser descrita dessa forma, em que, no fundo, o que a gente vai ter que descobrir são esses coeficientes, o valor desses coeficientes para cada série, para cada função que a gente quer expandir. Né? Então, a conexão aqui pode ser pensada em termos de mecânica quântica, onde a gente tem um estado qualquer geral, ele pode ser decomposto numa superposição, né, de autoestados. Podemos pensar nesses autoestados como autoestados de um determinado operador limitiano, por exemplo. Né? Então, daí a conexão com essa matemática. Então, repara o seguinte, né, que o comprimento de onda, m está relacionado ao comprimento de onda, né? Então m é um número inteiro, m vezes θ, né? Então repara que os cossenos, quando a gente multiplica por m, no fundo a gente está dividindo, né? Sempre dividindo esse comprimento de onda por m. Então você tem esse comprimento de onda é mais curto quando a gente vai crescendo esse m. Né? É só pensar que esse argumento poderia ser escrito, por exemplo, como um kx, e toda vez que a gente está multiplicando por um m, no fundo a gente está multiplicando o k, que é 2π sobre lambda, por um m, ou seja, a gente está dividindo lambda por m. Explicitamente, essa soma pode ser escrever os primeiros 3 termos de cada soma aqui, né? Então é meio de A0, A1 cosseno de θ, mais A2 cosseno de 2θ, mais A3 cosseno de 3θ, e assim por diante. E a parte da série relativa ao seno é B1 seno de θ, B2 seno de 2θ, mais B3 seno de 3θ, e assim por diante, até infinito. Repara no seguinte, que essa função periódica ela é descrita por uma soma de funções e cada uma dessas funções ela também é periódica. Né? Obviamente tem que ser periódica. A gente pode exemplificar isso, por exemplo, com a série em seno. Né? Se a gente pegar então o período 2π aqui, colocar ele num gráfico, né? Aqui como sendo esse ângulo, podemos começar aqui, por exemplo, em 0, né? Olhando mais perto, né, esse tamanho aqui eu amplifiquei aqui nesse ponto, então isso aqui vai valer 2π agora para esse segundo gráfico. Então o que a gente nota? Olha só, esse primeiro termo, ele tem m igual a 1, periódico, nesse intervalo. Okay? Esse segundo termo, seno de 2θ, você tem, como o lambda é diminuído, né, você tem dois períodos completos aqui e continua sendo periódica. Agora, o seno de 3θ, nós temos 1, 2, 3 períodos completos aqui. Então, cada função dessa, ela é também periódica. Então, nós estamos expandindo, né? Fazendo essa expansão de uma função periódica por funções que também são periódicas. Observação é o seguinte, ok, tudo bem. O que a gente ganha, no fundo, em fazer essa expansão? Expandir f nessa série. Né? Então, o principal ponto é que, notem,
que o conhecimento da função ele vai ser equivalente ao conhecimento de todos os coeficientes da expansão. Então, se eu souber A0, A1, A2, A3, etc., a infinito, B1, B2, B3, até B infinito, se eu souber todos esses coeficientes, eu vou... essa informação é equivalente a eu saber a função. Num contexto aproximado, se eu souber muitos desses coeficientes, também vou ter uma enorme informação a respeito dessa função. Então, repara que eu vou transformar uma informação que é contínua de uma função, eu vou escrever essa função como um conjunto de números. Então, isso pode ser muito interessante e tem muitas e muitas aplicações. Bom, aqui eu vou mostrar algumas animações. Como é que a gente pode descrever, então, funções periódicas em termos de senos e cossenos. Então, aqui inicialmente nós temos o exemplo 1, uma função triangular. E aqui nós colocamos em azul a série de Fourier à medida que a gente aumenta o número de termos na minha expansão. Então, indo de k igual a 1 até 15, né, termos na minha expansão. E aqui, esses termos representados de maneira independente. Então fica claro aqui, olha que bonita essa animação, né? À medida que nós vamos colocando mais termos, mais uma soma maior de senos e cossenos com lâminas diferentes, nesse limite a gente obtém quase que precisamente essa função triangular difícil. Um outro exemplo é uma função retangular, né? Também nós temos aqui os termos independentes, né, com lâminas diferentes que são geradas por esses círculos de raio diferente, né? Uma maneira muito bonita de mostrar a série de Fourier. E o que a gente vê é como é que isso converge quando a gente soma essas funções diferentes. Como é que isso, essas funções de lambda diferente, né? Como é que isso converge aí na minha função retangular, né? Essas animações de série de Fourier são realmente muito bonitas. Aqui à direita, os passos dessa soma, né? Então, primeiro eu tenho minha função retangular e ela é representada por uma onda apenas, aqui com 2 ondas, com 3 ondas, com 4 ondas e assim por diante. À medida que a série avança, a gente vai convergir aí para a função quadrada. Aqui mais detalhes a geração dessa função quadrada. Então, essa aqui é a função já obtida a partir da soma, né, da série, que é essa série aqui, né, a n cosseno de nx, bn. E aqui você separa cada termo dessa série, como eles somados geram a função quadrada, e aqui o coeficiente para cada onda dessa, né? Então, se eu tenho essa informação, que são números, eu gero essa função aqui aproximadamente, né? Obviamente, aumentando a quantidade desses números, eu vou chegar cada vez mais perto dessa solução. É uma técnica linda, fantástica, extremamente poderosa da gente resolver problemas. Bom, ok, tudo muito interessante, mas agora como é que a gente obtém os coeficientes dessa série, né? Como a gente pode imaginar que a gente vai obter os coeficientes dessa série? No fundo, da mesma forma que a gente sempre trabalhou em mecânica quântica, né? Como é que a gente obtém os coeficientes de uma superposição, né? Lembre-se que então os coeficientes são obtidos a partir da projeção daquele estado na função em si, né? Essa que é a ideia, que não vai ser diferente aqui nesse nosso desenvolvimento matemático da série de Fourier. Então, como é que a gente faz, né? Dado a nossa expansão, aqui novamente de forma explícita, como é que a gente obtém todos esses coeficientes aqui, né? Para fazer isso, eu não vou fazer com a função dessa forma, mas eu vou mostrar essa mesma série de Fourier
usando exponenciais complexas, né? É uma forma mais adequada. E para isso, o que eu vou fazer, vou escrever o cosseno quanto o seno em termos de exponenciais complexas, né? Então, o cosseno de nθ, e nθ mais e menos i nθ sobre 2, e o seno de nθ, e nθ menos e nθ sobre 2i. Então, repetindo, nós temos a expansão e a representação do cosseno e do seno em exponenciais complexos, né? Então, para cada cosseno desse, nós colocamos essas exponenciais complexas. Então, o que a gente vai obter é o seguinte, né? Então, a f de θ vai ser meio de A0, A1 vezes cosseno de θ é iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2, mais A2 cosseno de 2θ, então cosseno de 2θ e 2θ mais e elevado a menos i 2θ sobre 2, e assim por diante. E o seno, né, agora essa parte da soma, então é B1 seno de θ, que é seno de θ, e θ menos e elevado a menos iθ sobre 2i, e assim por diante. Então notem que nós vamos ter exponenciais para θ, para 2θ, para 3θ, só que a gente também tem exponenciais para menos θ, para menos 2θ, para menos 3θ, assim por diante. O que eu vou fazer, o próximo passo, é separar todos os coeficientes para um determinado θ. Então vamos lá, né? Pode ser separada em termos da mesa exponencial. Então, meio de A0 está sozinho, né? Então, os termos que tem a coeficiente de e e θ é A1 sobre 2, e aqui aparece na soma de baixo, e e θ de e e θ é B1 sobre 2i, vezes e e θ. Agora, tem também e elevado a menos iθ. E elevado a menos iθ então, A1 sobre 2, só que embaixo aparece menos B1 sobre 2i. E assim por diante, né? Então, vamos ter coeficientes para e e θ, e elevado a menos iθ. Coeficientes para e e 2θ, e elevado a menos 2iθ. E assim por diante. Então está aqui, né, simplesmente copiei novamente, né, essa expansão. Repare que agora existem termos, né, para n negativo. Né? Então, como é que a gente pode sintetizar essa série aqui? Essa série ela pode ser sintetizada da seguinte forma, né? Uma soma em n de menos infinito até mais infinito, né, de Cn e elevado a inθ, onde n é um número inteiro, né, menos infinito até mais infinito, passando pelo zero, ok? E uma outra coisa interessante é que C de n é igual ao complexo conjugado de C de menos n. Olha que interessante, né? Então, esse aqui é C1 e esse aqui é C de menos 1. Então, C1 é o complexo conjugado de C de menos 1, por exemplo. Então, a série ela pode ser sintetizada dessa forma aqui, né? Muito mais agradável, né, da gente. E como a gente sempre trabalha em mecânica quântica com exponenciais complexas, ela é muito mais interessante. Mas então, ainda não respondeu a minha pergunta que eu tinha feito, que é como é que a gente calcula esses coeficientes? Para isso, o que a gente vai utilizar as mesmas técnicas desenvolvidas até agora no curso de mecânica quântica, que é uma espécie de ortogonalidade e também projeções. Então, como a gente vai fazer isso? Começamos usando a seguinte ortogonalidade. Então, note a seguinte ortogonalidade, olha só. A integral de menos π até π, ou seja, né, num período inteiro, né, você tem π
menos π. Então você dá toda a volta na circunferência de forma anti-horária e você chega em π, né, de E elevado a I n menos m θ. Então, por que isso a gente tem uma ortogonalidade com essas funções? Notem o seguinte, vamos lá. Se n é igual a m, essa exponencial dá 1, né? E fica simplesmente a integral de menos π até π de dθ, que é 2π. Ok? Mas né, se n é diferente de m, o que a gente tem? Né? Integral de um número inteiro, né? N menos m é um número inteiro, de cosseno de um número inteiro vezes θ, e seno de n menos m θ dθ. E isso dá zero. Por que isso dá zero? Porque cossenos e senos, né? Integral de cossenos e senos num dado período, né, é zero. Né? Porque parte negativa vai compensar a parte positiva. Né? Então, a solução, né, para essa integral, ela é 2π delta de nn. Então é uma ortogonalidade. Então a gente vai usar essa ortogonalidade para conseguir projetar então essas funções nessa função geral aqui f de θ. São as mesmas técnicas da mecânica quântica. Então podemos usar essa relação de ortogonalidade para determinar os coeficientes. Vamos lá, então temos a função f de θ, é uma soma de n igual a menos infinito mais infinito, cn, n, θ, e tem essa ortogonalidade. Integral de menos π a π, e n menos m θ dθ é 2π delta de mn. Vamos lá? Então o que eu faço? Eu vou multiplicar, como eu fiz muitas vezes em mecânica quântica, né? Eu multiplico f de θ por uma função, dada a função, elevado a menos im de θ, ok? E integro isso de menos π até π, dθ. Então, o que eu fico do lado direito, é a integral de menos π a π dθ de uma soma de n a menos infinito a mais infinito, cn, elevado a i, n menos m de θ. Então, o que é essa integral aqui que sobrou? Né? Ela é 2π delta de mn. E aí, esse delta vai matar essa soma. Só vai sobrar o termo m. Né? Esse termo m. Que eu posso chamar, sei lá, de n, tanto faz. Né? Então, eu vou ter o quê? 2π cn, né, é igual a menos π, a integral de menos π até π, f de θ elevado a i, n θ dθ. Então, cn o que é? 1 sobre 2π, da projeção, a mesma ideia de mecânica quântica, da projeção dessa específica onda, né, dessa específico autoestado no estado geral f de θ. Então, temos aqui. Né? Então, c de n é 1 sobre 2π, integral de menos π até π de f de θ elevado a menos i n θ dθ. Então, essa é a forma da gente obter então, esse coeficiente na série de Fourier. Novamente, muito parecido, né? Na verdade, idêntico ao que a gente faz em mecânica quântica. Então, reparamos, né? Repare que também dá para ver que Cn é igual a C de menos n, né? Uma vez que a função é real. Bom, agora, o que é interessante, mas a gente não está trabalhando de maneira geral com funções que dependem do ângulo, funções que dependem da posição, né? Então a gente vai trocar o θ por x. Como é que a gente faz isso, né? Então seria interessante, ao invés de trabalhar com ângulos, a gente trabalhar com comprimentos. Então, como é que a gente faz essa transformação? Vou usar aqui as seguintes definições para fazer essa mudança, né? Então,
θ ele vai estar para 2π, assim como uma posição qualquer vai estar para o período inteiro. Ok? P é o período no espaço x da minha função f de x, que é a periódica. Essa é a ideia. Dessa forma, com essa regra de 3, a gente pode escrever θ igual a x vezes 2π sobre p. Essa é a ideia. No entanto, é mais interessante, ao invés de usar o período, usar o período sobre 2. Para as nossas equações ficarem um pouco mais adequadas. Então, eu vou chamar de meio período a letra xi. Então, xi é p sobre 2. Dessa forma, o nosso θ passa a ser, né, esse 2 cancela com esse 2, o θ passa a ser xi π, o θ passa a ser x vezes π sobre xi. E a condição de periodicidade, ela pode ser reescrita, né, com essa nova variável x. F de x é igual a f de x mais o período, f de x mais p, só que p é igual a 2 vezes xi. Então, essa é a relação de periodicidade que eu vou usar. Então, vamos usar isso. A gente tem a expansão, série de Fourier, temos a nossa mudança de variável. Então, vamos lá. F de θ é igual a f de x. Mantém a soma, né, de menos infinito a mais infinito. C de n. E i n θ. Agora, só que θ é o quê? Θ é x π sobre xi. E o coeficiente vai ficar como, né? Lembre-se o seguinte, o que é C de n com essa nova variável, né? C de n é 1 sobre 2π integral de menos π de f de θ elevado a menos in θ de θ, né? Então temos que fazer a mudança de variável. Então θ o que é? Ele é xπ sobre xi. Então xπ sobre xi, tudo bem. Então os limites da integral vão de menos π. Então, quando θ vale π, né, o π cancela, o x vai ser igual a xi, e quando θ for igual a menos π cancela, x é igual a menos xi. Então, esses são os limites. E o dθ pode ser escrito como π sobre xi dx. Então, aqui sai π sobre xi dx. Então, esse 2π, esse π cancela com esse π aqui do dθ. E o meu novo coeficiente, nessa nova variável, vai ser uma integral de menos xi até xi, 1 sobre 2 xi, né? F de x elevado a menos i θ, que é xπ sobre xi dx. Bom, para simplificar, a gente pode agora introduzir a definição de vetor de onda. Ou seja, você tem um argumento de um cosseno ou de um seno, né, que entra a posição, então alguma coisa com dimensão contrária de posição tem que aparecer, e isso é exatamente o vetor de onda, de tal modo que o argumento não tem a dimensão. Então, reparem que na nossa expansão, essa alguma coisa que multiplica x é nπ sobre xi. Então, a partir desse ponto, né, por simplificação, a gente define o vetor de onda k de n, ele depende de n, do termo de expansão. Então, ele é nπ sobre xi. E ele é um número que é quantizado, né, só valores inteiros de π sobre xi. Então, a gente pode aí construir um chamado
espaço K, que é esse novo espaço, né, que é descontínuo. Né? Então podemos colocar K num eixo. Né? Então quais valores possíveis? Bom, n igual a 0, n igual a 1 eu tenho π sobre xi, n igual a 2 eu tenho 2π sobre xi, n igual a 3 eu tenho 3π sobre xi, n igual a 4 assim por diante, e a mesma coisa para trás, menos π xi, menos 2π xi, menos 3π xi, menos 4π xi. Né? Então esse é o espaço, um novo espaço que é descontínuo, que é discreto. Né? Assim, qual que é esse tamanho aqui? Né? A diferença entre um estado e outro, bom, já dá para ver aqui que é π sobre xi, né? Esse tamanho, mas é fácil da gente ver, é só pegar K, definir um ΔK, é Kn mais 1 menos Kn, ou seja, é n mais 1 π sobre xi menos n π sobre xi. Então o n cancela, o que sobra é π sobre xi. Então a gente tem um espaço que é descontínuo, né? E o tamanho aí dessa descontinuidade é π sobre xi. Aqui, então, o ΔK, o nosso ΔK é igual a π sobre xi. Então a gente chega, se ΔK é π sobre xi, xi é igual a π sobre ΔK. Lembre-se que xi representa a periodicidade no espaço de posições, no espaço x, no espaço real. E ΔK vai representar o período no espaço k. Né? Então a gente pode relacionar o período no espaço k, que é ΔK, com um período no espaço real, que é 2 vezes xi. Então, uma equação mais adequada do que essa é multiplicar por 2, né? A esquerda e a direita, e nós obtemos que 2xi é igual a 2π sobre ΔK. Reparem no seguinte, né? Essa relação ela vai no sentido de quanto menor for o meu período no espaço K, maior é o meu período no espaço X. E vice-versa. Né? Então, ΔK pequeno aumenta o xi. Né? Xi pequeno aumenta o ΔK. Né? Então, a gente tem essa relação. A gente vai usar um limite desses para definir a transformada de Fourier daqui a pouco. Bom, nessa estrutura, então a gente pode reescrever a série, né, usando agora K. Então, essa aqui é a série, né, uma soma de menos infinito a mais infinito, C de n xp sobre xi, só que Kn é n π sobre xi. Então, f de x agora passa a ser uma soma de n igual a menos infinito a mais infinito, c de n e knx. Então, no espaço real, temos lá alguma função periódica, né, que ela tem período de 2xi, como a gente já viu, e a gente tem o espaço, essa função é representada no espaço K, em que o período é ΔK igual a π sobre xi. Então vamos agora escrever a função explícita, né, minha função explícita, já que eu sei quanto vale C de n. Então C de n é dado pela projeção dessa onda em f de x. Então vamos tentar fazer a conta dessa forma. Então, vamos lá. F de x então é uma soma de n a menos infinito a mais infinito de C de n e elevado a i nxp sobre xi. Essa integral aqui, então ela vai ser feita, né, sobre um outro x', né, porque ela tem que ser integrada em x. Esse x é diferente desse x aqui de fora. Então eu vou integrar agora em x' aqui dentro. Agora eu posso usar as definições de vetor de onda, né? O k de n, então, é nπ sobre xi, e eu sei que o xi está relacionado com a periodicidade no espaço K como π sobre ΔK. Ok? Então, dessa forma, a gente pode trocar aqui, então,
onde tiver nπ sobre xi, a gente substitui por k, e onde tiver xi e π, a gente substitui pelo ΔK. Então, fazendo isso nessa integral, aqui a gente tem xi então é 1 sobre ΔK sobre 2π, integral de menos xi a mais xi, então é menos π sobre ΔK até π sobre ΔK, f de x' menos i kn vezes kn vezes x' dx'. E aqui ei knx aqui fora. Então é assim que vai se transformar essa integral no espaço descontínuo, né? Então aparece agora usando esse espaço K descontínuo, né? Bom, não fizemos nada até agora, só fizemos essa substituição. Vamos seguir em frente. Então repara no seguinte, essa função ela é uma função periódica, né? E o período é de 2xi, ou seja, é de menos xi, podemos usar de menos xi até xi, ou de menos π sobre ΔK até π sobre ΔK. Esse ΔK, então, é o que é? Define aí o meu espaço K, a periodicidade no espaço K, né? Então aqui a função é periódica no espaço real, e no espaço K, a separação é ΔK. Agora o que a gente faz? A gente toma um limite em que o espaço K é contínuo, ou seja, o período da função no espaço real vai para infinito. E aí, quando o período da função vai para infinito, a função deixa de ser periódica. Então, olha só que bonito esse limite, né? Quando a gente tem no espaço K o período indo a zero, ou seja, fazendo ΔK indo a zero, no espaço real, o período vai para infinito. Né? Então, a gente deixa de ter, no limite da continuidade, né, no espaço K, a gente deixa de ter a periodicidade no espaço X, passa a ter uma função que não precisa mais ser periódica. O que vai acontecer? Então, a gente alonga, né, esse período até menos infinito, até mais infinito, e aí a gente, nesse limite, a função não precisa mais ser periódica. Mas esse limite é o limite em que não tem mais discretização no espaço K. Essa, no fundo, é a ideia da transformada de Fourier. Então, ou seja, nesse limite, repare que a função não precisa mais ser periódica. Então, voltando à função, né, é isso que a gente tem, ela escrita da forma que a gente escreveu. E agora o que vamos fazer? Vamos tomar esse limite. Qual que é esse limite? É o limite em que ΔK vai a zero. Quando ΔK vai a zero, a gente pode pensar que o ΔK é um infinitesimal dk. No limite que ΔK vai a zero, π sobre ΔK, que são os limites da integral, vão para o infinito, ou seja, aqui é menos infinito, aqui é mais infinito. E essa soma, ela vai para uma integral. Né? Isso vira uma integral nesse limite, e esse ΔK vira um dk. Então, olha só que bonito. Nesse limite, f de x é eikx, né? Que é o que a gente já tinha. Né? Não tenho mais kn, não tenho mais discretização. Né? Então, eikx dk 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, f de x', e elevado a menos i kx' dx'. Repare o seguinte, né? Agora repetindo a equação aqui, essa integral ela é uma função de k, porque o único parâmetro que sobra aqui é k e a gente vai integrar em x'. Então isso aqui nós chamamos o quê? Né? Definindo o termo entre parênteses como a seguinte função, era uma função de k. Então ela é um g de k,
1 sobre 2π, né? Então a projeção da função naquela onda plana específica, menos ikx dx. E, então, f de x é igual à integral de menos infinito a mais infinito, g de k e ikx. Olha só que bonito essas duas relações, né? Então, essas duas relações, elas definem a chamada transformada de Fourier, que é você pegar a série no limite em que o espaço K não é mais discreto, é contínuo, e aí você perde a periodicidade no espaço real. Então, né, observação, a transformada de Fourier, ela faz para funções, para uma função não periódica, o que a série de Fourier faz para funções periódicas. E a observação 2 é que, olha que bonito, né? O conhecimento da função g de k ele é totalmente equivalente ao conhecimento da função f de x. Então, se eu sei g de k, basta eu fazer essa integral e eu tenho f de x. Da mesma forma que se eu sei f de x, eu consigo obter o meu g de k. Então, é uma forma da gente escrever a minha função em termos dessa expansão em ondas planas, né? Quando esse limite, quando k passa a ser contínuo. Né? Mostro aqui então alguns exemplos de transformadas de Fourier típicas, né? Notem que aqui não é para a relação x e k, mas é para a relação t e ômega, mas matematicamente é a mesma coisa. Né? Então, se eu tenho lá uma função cosseno, a transformada de Fourier vai ser simplesmente, né, uma frequência única. Né? Pensando aqui, podemos pensar aqui em termos do princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Uma total delocalização em x vai me levar a uma total localização em k, em momento. Né? Outra transformada típica é se a gente tem uma função sinc, que é seno de x sobre x, né? Então, seno de x que decai aqui, a gente é transformado de Fourier, é uma banda, né, uniforme de frequências. Se a gente tem uma gaussiana, a transformada de Fourier é uma gaussiana. E se a gente tem uma exponencial dupla como essa aqui, né? Por exemplo, isso aqui é a solução da função de onda no poço delta, por exemplo. A transformada de Fourier é uma lorentziana. Lembrando, né? Então, essa primeira a gente pode pensar no princípio da incerteza. Essa aqui, da gaussiana, a gente fez explicitamente na aula 10, né? No corpo da aula 10. A gente usou um pacote de ondas gaussiano. E essa transformada da função sinc é o que a gente vai ver no próximo slide, numa animação muito, muito interessante. Então, esse exemplo dessa animação é um poço, uma banda de frequências, né? Então aqui aparece a transformada de Fourier, que é o coeficiente vezes cada onda dessas. Né? Então está aqui a transformada de Fourier daquela função que é uma banda uniforme de frequências, né? E se a gente pega e transforma de novo agora essa função, né, a transformada de Fourier, ou seja, o coeficiente vezes as ondas é uma banda, né, uniforme, né, de frequências. Então é muito interessante essa animação e demonstra claramente, né, a transformada de Fourier. Então, a banda de frequências vai gerar uma função sinc. Muito, muito bonita essa animação. Bom, no entanto, está aqui as duas relações da transformada de Fourier. Né? F de x é g, a integral de menos infinito a mais infinito de g de k e kx, e g de k é 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito de f de x elevado a menos ikx. A parte ruim, né, dessas relações é que elas não são simétricas. Né?
Então, por exemplo, a segunda tem 1 sobre 2π, a primeira não tem nada. Tem uma outra forma da gente representar essa transformada de uma maneira mais simétrica, né? Então, elas ficam mais simétricas, né? E observe que, dada a substituição, obtemos o mesmo resultado. Então, qual que é essa forma? Em vez de usar 1 sobre 2π, a gente coloca 1 sobre raiz de 2π. E aí a gente coloca 1 sobre raiz de 2π em cada equação. Então, por que a gente pode fazer isso? Porque 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π é 1 sobre 2π. Então, essa é a forma que a gente usou e empregou na aula 10, por exemplo. Bom, agora o que eu vou fazer vai apresentar alguns resultados interessantes obtidos no contexto dessa transformada de Fourier. Vou apresentar 3 resultados interessantes. Então vamos lá. O primeiro é que, através da transformada de Fourier, a gente pode ver uma outra forma de representar a função delta. Né? Um resultado que a gente já usou várias vezes no curso, mas que agora isso vai ficar claro. Então vamos lá, eu tenho a relação para g de k e a relação para f de x. Então o que eu vou fazer vou escrever f de x, 1 sobre raiz de 2π integral de g de k e kx dk, e eu vou colocar explicitamente aqui o meu g de k. Então é 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito, f de x' elevado a menos ikx' dx'. Então, isso que eu vou fazer. Bom, 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π dá 1 sobre 2π. Então, fica uma integral dupla aqui, né? De integral de menos infinito a mais infinito, de f de x' elevado a menos ikx' dx' e ikx. Notem que o que começa a aparecer. Olha só. Eu tenho do lado esquerdo f de x. E eu tenho do lado direito f' de x integrado. Então, de alguma forma, essas duas integrais aqui vão ter que dar no final f de x. Eu vou ter que operar f de x' de tal forma que no final isso vai ter que dar f de x. Porque isso é a f de x da direita, para não ter inconsistência. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Bom, podemos juntar essa exponencial. Né? Então, o que fica aqui? Ó? Fica uma integral de f de x', e aqui em dx', ok? Aqui do lado de fora, vou trocar, e aqui dentro fica uma integral de menos infinito a mais infinito, e ik x menos x' dk dx'. Repetindo então a nossa expressão, né? Então f de x é 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, f de x', alguma coisa dx'. Então, note que o que a gente tem que obter do lado direito é f de x. Então, esse processamento em f de x' vai ter que dar 2π. Então, necessariamente, né, o que a gente verifica é que essa integral entre colchetes ela tem que ser uma distribuição delta de Dirac vezes 2π, né, para a gente ter consistência. Por quê? Então, vamos verificar. Né? Então, 1 sobre 2π integral de fx', agora essa integral elevado a ikx menos x' é 2π delta de x menos x' delta de x'. Bom, o 2π vai cancelar com 2π. E o que essa função delta faz é filtrar todos os valores de x de tal forma que só obtemos f de x. Então, f de x sobra integral na função delta, isso dá 1. Então, se a gente usa isso, necessariamente a gente vai obter que f de x é igual a f de x, temos uma consistência. Então, essa exponencial ikx menos x' dk é 2π delta de x menos x'. É uma outra forma da gente representar a função delta. Outros pensamentos, outros olhares para a gente tentar entender isso. Né?
Então, o que, que mostra esse resultado? Imagine o seguinte, do lado direito eu tenho uma função totalmente localizada. Né? Um delta de x menos x é uma autofunção de posição. Quando a gente tem uma autofunção de posição, por exemplo, falando em mecânica quântica, ela tem que ser composta por por uma soma de muitos e muitos momentos, porque a localização na posição é muito, muito alta. Né? Então, essa função totalmente deslocalizada, ela é uma transformada de Fourier, né, de uma onda totalmente delocalizada plana. Né? Se eu tenho a transformada de uma onda plana, repare que para todos os casos eu vou ter um coeficiente possível. Então ela é totalmente delocalizada no espaço K e totalmente localizada no espaço X. Então essa integral, esse resultado pode ser olhado por dessa forma. E uma outra forma da gente ver é o seguinte: por que é uma função delta aqui, né? Uma função delta. Porque quando x é diferente de x', isso aqui é um produto de duas ondas com comprimentos de onda, diríamos assim, diferentes. E elas integradas no espaço de menos infinito a mais infinito vai dar zero. Então, pela interferência, a gente vai ter zero. E quando x é igual a x', o que acontece? Isso aqui é constante. E a integral de menos infinito a mais infinito, quer dizer, integral no intervalo finito, infinito, de uma constante vai me dar infinito, então vai me dar a função delta. Então, essas são as duas formas da gente pensar esse lindo resultado matemático aqui. Bom, a segunda aplicação, né, desse contexto que eu gostaria de mostrar é o chamado Teorema de Parseval. Então, o que o Teorema de Parseval diz? Que a integral, né, da função f de x, né, no espaço de posições, no espaço x, ela tem que ser igual à transformada de Fourier dela. Então, é igual a g complexo de k, g de k, dk. Né? Esse resultado é muito, muito bonito. Como é que a gente prova ele? Né? Já foi usado na aula 10. Vamos calcular então essa integral. Do lado direito é uma integral que a gente sabe que é fundamental em mecânica quântica. Né? Então, como é que a gente faz? Vamos escrever explicitamente cada f desses como uma transformada de Fourier. Então, f de x vai ser o quê? Né? 1 sobre raiz de 2π g de k e kx dk. Então, vamos lá. Então, do lado direito é f complexo. Né? Então, f complexo é o quê? G complexo elevado a menos ikx. E do lado direito eu vou integrar em k', né? Então a função f de x normal, tudo isso integrado de menos infinito a mais infinito de dx. Então vamos na sequência, né? Está aqui repetindo essa integral, eu vou reescrever e vou separar de uma forma análoga como a gente já fez, que é o seguinte: eu vou colocar, então aqui fica então g de k complexo, g de k'. Aí tem o E e K menos KX e K', né? Então, E e K', KX, né? Isso que vai sobrar. 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π é 1 sobre 2π. Integral em dk, integral em dk', integral em dx. Mas repare que essa integral em x pode ser simplificada. Né? Por quê? Essa integral em x, né, o resultado que a gente obteve, o que, que era? Era a integral de menos infinito a mais infinito e kx menos x' delta k é igual a 2π delta de x menos x'. O que a gente pode fazer é totalmente simétrico, é trocar o x pelo k, o k pelo x. Então, é e elevado a xk menos k', que é o que a gente tem aqui, dx. Isso é 2π delta de k menos k'. Então, eu substituir essa integral aqui em dx pelo delta de k menos k'. Olha só que interessante. Então, isso dá 2π delta de k menos k', g de k,
K'D K'D. Esse delta, bom, o 2π pode cancelar com 2π. Esse delta vai filtrar apenas um desses K's. A integral que sobra, a integral de delta, no espaço inteiro vai dar 1. Então o resultado final é esse. Integral de menos infinito a mais infinito de GK complexo, GK dk. E isso é igual a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, complexo com já de f de x dx. E esse é exatamente o teorema de Parseval. E diz o seguinte, a normalização de f de x é totalmente equivalente, né? É igual à normalização de g de k. Olha que resultado bonito, o resultado de Parseval. Por último, eu vou falar de uma dada, o que acontece com uma dada translação no espaço K. Né? Imagina que eu tenho um f de x dado pela transformada de Fourier, de uma dada função f de k, aqui eu chamei, ok? Chamei de mesma letra. Então o que eu faço agora? F de k é centrado num dado valor, eu vou transladar esse f de k de um k0. Okay? Então eu tenho f de k mais k0. Se eu tenho f de k mais k0 ao invés de f de k, o que vai acontecer com a f de x? Né? Então é isso que eu vou mostrar aqui nesse resultado, pelo que acontece com f de x. Então vamos lá. Então, f' de x, que é não calculado em k, mas em k mais k0, é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de f de k mais k0 e kx dk. Propomos então a seguinte mudança de variável, né? O k mais k0 eu vou chamar de k'. Então, k menos k0 dá k', então dk' é igual a dk, e o k ele fica k' menos k0. Então o que vai aparecer aqui? Né? Então k menos k0 vai ser k', e o k vai ser k' menos k0 dk' aqui. Então, o que vai sobrar? Né? Sobra, então, f' de x, que é a função para o k transladado, sobra essa exponencial aqui, menos ik0 de x. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem exatamente f de x. Então, olha que resultado bonito, muito, muito aplicado em física. Né? Eu já dei um exemplo na aula, que se eu faço a translação de k mais k0, a função ela muda de f de x para f de x vezes essa exponencial de k0 de x.